TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Estamos iniciando mais um Itajubá Entrevistas de hoje, dessa semana. Hoje é terça-feira, dia 14 de janeiro de 2020, iniciando o nosso ano com pé direito, né? Com muitos sonhos para realizar, muita coisa para fazer, muita energia renovada para tudo isso, viu, meus amores? Hoje nós vamos falar sobre a criação de uma página que chama Reclame Valônia, feita pelo Hernani Rodrigues, certo? Antes, nós sempre estamos sob o oferecimento da Eletel, que é a sua rede autorizada da Oi TV, aqui em Itajubá. TV digital, internet pré-pago, a Eletel também tem. Parabólicas, a Eletel também tem. Preço baixo, a Eletel tem. O que a Eletel não tem? O que ela não tem, seu Carlos? Não existe o que ela não tem. Falou, tá vendo? Ficou um silêncio aqui. Então tem tudo. Tá faltando só uma coisa. Preço baixo. Tá faltando? Não, tem preço baixo. Tem preço baixo e tem aquilo que a gente adora, que é dividir tudo. Em quantas vezes? 12 vezes, que daí não pesa no bolso da gente e a gente pode adquirir tranquilamente a sua internet, certo? Para que você possa ver seus filmes, suas séries, suas novelas, seu futebol, que é a paixão nacional, né? Podem ficar tranquilos com a Eletel, a sua rede de franquia autorizada da Oi TV aqui em Itajubá. Telefone 999861444. Você pode mandar sua mensagem via WhatsApp também, ou você pode ligar também 3622-4772. 3622-4772. Você pode conhecer os planos sem compromisso, tá bem? E daqui a pouco eu vou falar sobre o estúdio ultravioleta, que eu já falei demais agora no começo. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o estúdio ultravioleta, que é o nosso estúdio da Alzira. Certo, meus amores? Vamos iniciar o nosso programa de hoje. Bom dia, Viviane Rezende, Viviane Bernardes, o Adilson, que é o nosso repórter aqui também. Bom dia, Adilson. O Jonathan. Bom dia, prof. Bom dia, meu amor. Luan Fernandes, o nosso professor de teatro lá do Empreender. Bom dia, Luan. Talentosíssimo, que vai voltar aqui com a gente, porque ele vai voltar com o espetáculo Glee, tá? Reapresentação, ele vai voltar para poder falar aqui com a gente. Certinho. Vamos lá. A Edith Klimer também tá querendo que a gente fala sobre o funcionamento da Gardênia para Campinas. Aí a Gardênia já é um outro, já não é aqui, né? A gente vai falar sobre a Valônia. Tem bastante reclamação da Gardênia, geralmente é uma boa pauta para a gente poder conversar, né? Enfim, mas Edith, hoje nós vamos falar da Valônia, viu, meu amor? Fica com a gente também, dê sua sugestão dentro desse tema, tá bom? É muito bem-vindo. Vamos lá, bom dia, Hernani. Bom dia, Drica, bom dia a todos. É um prazer estar aqui no programa de vocês, te acompanho e hoje estar aqui é realmente um prazer. Obrigado pela oportunidade. De nada, imagina, TV Itajubá sempre com assuntos de utilidade pública, né? Sim. Para que a gente possa informar todos os cidadãos, ok? Hernani, você é pai da Eva, aquela linda. Um beijo, Eva. Manda um beijo, essa gatíssima. Mas, além de tudo, você também agora é o criador, é um dos criadores, isso, né? Isso. Do grupo Reclame Valônia, certo? Isso. Vamos falar o que é esse grupo Reclame Valônia? Sim. Então, Drica, e público ouvinte, um grupo de amigos resolveu estudar um pouco em relação à mobilidade urbana aqui da nossa cidade. E a gente pensou em começar pelo transporte coletivo, né? Que vira e mexe é reclamação de vários usuários, que é a maioria da população. E aí a gente remeteu à audiência pública que teve, que depois eu vou falar um pouco mais pra frente se eu tiver a oportunidade. Sim. Mas tive uma audiência pública em meados do ano passado, em junho, onde foi colocado pelo secretário da prefeitura que um dos motivos para se renovar o contrato por mais 15 anos, para quem não sabe, em julho venceu o contrato de 2004 da Valônia e renovou-se por mais 15 anos. E um dos motivos foi porque não tinha reclamação formal. Hoje a prefeitura, né, que é a fiscalização...
Essa frase foi o quê? O prefeito que disse? Foi o representante da prefeitura, o secretário, eu não me recordo o nome dele, mas a audiência pública ela está gravada, acho que é André, se não me engano. E aí ele disse que um dos motivos foi que no ano de 2018 teve apenas 8 reclamações formais e no ano de 2019, que foi o ano passado, até a audiência que foi em junho, teve apenas 4 reclamações formais nos canais que a prefeitura disponibiliza para fiscalizar o serviço da Valônia. Certo. Esses canais é o Fala Cidadão e também tem pela Fala Cidadão por telefone 0800, que agora eu não me recordo o número, e também tem o site da prefeitura, né? Tinha até então na época da audiência. E aí a gente pensou, mas espera aí, para quem anda de ônibus, para quem está ali no dia a dia, sabe que não é apenas 8 reclamações. A gente vê dezenas de reclamações no Facebook. Por mais que a prefeitura não reconheça o Facebook como um canal legítimo, as reclamações elas estão lá. E a gente entendeu que elas precisam ser ouvidas. Por essa questão, a gente criou o grupo Reclame Valônia, que é um grupo específico para fazer as reclamações ou sugestões, críticas, elogios, enfim, da Valônia. E aí, qual que é a ideia? As pessoas fazerem essa reclamação. Agora tem um canal, Odrica, que é um canal de e-mail. Então a gente criou um e-mail, Reclame Valônia, a gente pega todas as reclamações lá do grupo e formaliza junto à prefeitura. A gente já tem 6, desde quando foi criado o grupo, 6 reclamações. Isso ou seja, que eu quero saber. Peraí, aguenta aí. Aguenta um pouquinho. Então, vamos lá. Esse grupo, então, ele foi criado para oficializar as reclamações que vocês fizeram alguns estudos, né? Também viram que existem em vários canais, principalmente no Facebook, né? Então vocês resolveram criar um grupo para que possa se oficializar as reclamações. Exatamente. Certo? Sim. Bom, ao meu ver, eu acho interessante. Assim, minha opinião, eu acho interessante. É bem interessante, porque às vezes, até mesmo nós estivemos aqui com o vereador Marcelo Kraus, e às vezes tem algumas pessoas, às vezes até um pouco mais humilde, que não sabem, nem, não é só às vezes o criticar, né? O elogiar, não sabe como chegar até ali. Então, eu vejo muitas pessoas fazendo live, né? Às vezes até em ponto de ônibus eu vejo as pessoas fazendo ali, colocando que aconteceu alguma coisa por escrito, colocando nos grupos, e às vezes não está conseguindo chegar até onde. E essas reclamações não estão conseguindo chegar até o poder público, vamos dizer assim, né? A quem interessa. E querendo ou não, se a gente for pensar, é um exercício de cidadania das pessoas, é a rede que eles utilizam, ela é legítima. A ideia do grupo não é a gente ficar para sempre fazendo isso. A ideia do grupo é tentar conscientizar a prefeitura, talvez, de olhar outros canais, porque as reclamações elas estão postas, os problemas eles estão postos. E é muito legal que, consequentemente, vocês conseguem até reeducar essa população. Dar autonomia. Dar autonomia. Exatamente, porque a gente, vai ensinar realmente a população a reclamar no lugar certo. A questão é mostrar que todos têm o direito de exercer a sua cidadania e lutar por aquilo que acha certo. Se você está utilizando um serviço que é fundamental, é necessário para você, você precisa ter o mínimo ali para você conseguir. Então, o canal de reclamações, o canal de sugestões, ele tem que ser eficaz. Então a gente pensou nisso e aí a gente criou o grupo. E como que vocês vão fazer isso? Por exemplo, as pessoas que vão entrar no grupo Reclame Valônia, elas vão elas podem mandar ali no grupo, ou podem mandar, eu acho que também particular, né? Que a gente pode mandar particular, mas o ideal, né, que a gente pensou nesse primeiro momento é que mande no grupo, porque a gente pega, faz um Ctrl+C, Ctrl+V para não mudar a reclamação da pessoa, porque não é uma reclamação nossa, é da pessoa que viveu. E a gente manda um e-mail para a Valônia falando boa tarde, bom dia. Somos um grupo do Facebook que coleta reclamações, sugestões e nos chegou essa informação. Entre aspas, ficamos à disposição e aguardamos comentários. Por quê? Porque porque eles colocaram na audiência pública que todas as reclamações são protocoladas e chegam
e eles dão um retorno. Então a gente aguarda o retorno dessas reclamações. Então vocês esperam que todas essas reclamações sejam protocoladas conforme. Como é por e-mail, a gente não falado. gera um número de protocolo. Diferentemente quando você faz a ligação ou quando você faz uma reclamação pelo site, a gente não tem um número, pelo menos não recebemos ainda um número de protocolo dessas reclamações. Mas elas estão formalizadas e registradas pelo canal oficial que o site da prefeitura disponibiliza. Lembrando que é papel da prefeitura fiscalizar, e por conta disso a gente manda para a prefeitura e não para a Valônia. Porque a prefeitura, ela contratou o serviço da Valônia, então ela tem que fiscalizar esse serviço. Então, por isso a gente manda para a prefeitura e não para a Valônia. Isso é bacana também que os cidadãos saibam. Né? Você quer frisar isso? Porque às vezes a gente ouve, às vezes, muitas pessoas também falarem Valônia, não sei o que, Valônia, não sei o que, mas cada um tem a sua função, o seu papel. Exatamente. Cada um tem a sua responsabilidade na concessão do serviço, né? Se você me permite, a gente teve 2 espaços públicos nesse ano, no ano passado, no ano de 2019, para tratar de assuntos relacionados à Valônia. Primeiro foi uma audiência pública em junho, que estava próximo de se renovar o contrato. A prefeitura ela não abriu um novo edital. A gente ficou 15 anos com a Valônia. A população ela esperava que se abrisse uma nova licitação para ter uma outra empresa, e não se abriu esse edital. Sim. E aí a gente teve a audiência pública onde a prefeitura justificou alguns pontos de por que se renovou com a Valônia. A gente está aqui com o contrato antigo. Eu vou, se me permite, só para mim... Pode ficar à vontade. Pontuei aqui alguns pontos que foi colocado nessa audiência pública como motivos para se renovar o contrato. A prefeitura falou que para renovar o contrato com a Valônia, ela propôs uma renovação de frota, a instalação de 20 pontos de ônibus e revitalização de 30 pontos de ônibus. E aí você me permite fazer um parênteses, porque eles não especificam onde é essa criação de pontos de ônibus. Muito se falou do ponto de ônibus do mercado, onde bate sol à tarde. O problema é que se a gente for olhar nos bairros, a situação está bem mais precária. Aqui na cidade, aqui no centro ainda a gente tem aquelas coberturas dos pontos de ônibus. É eficaz? Não, é outro ponto. Nos bairros a gente não tem nem o básico. O ponto de ônibus que eu pego o ônibus para ir pro meu serviço... Você também, então, é o usuário da empresa. Importante. Eu sou um usuário, sou morador do Rio Borgeon. E o ponto de ônibus que eu pego o ônibus para ir pro serviço, ele não tem a cobertura e ele não é asfaltado, ele é terra. Quando chove é barro. A gente tem que ficar na rua esperando o ônibus. Então, assim, essa criação de 20 postos, né, de pontos de ônibus, aí colocou algumas coisas que, na minha opinião particular, não é do grupo, a minha opinião é que não seriam necessárias. Colocou que iria se instalar uma TV de 32 polegadas em todas as televisões, Wi-Fi em todas as televisões. Isso está aqui no contrato da Valônia. Isso está na audiência pública. Na audiência pública que foi. Esse aqui é o contrato antigo, a gente teve um termo auditivo. Okay. Na audiência pública, colocou-se isso e falou que ia colocar Wi-Fi no ônibus, ar-condicionado no ônibus. Eu não acho que é necessário. É uma questão mais política, eu acho que para animar a população do que realmente necessário. Eu acho que tem que ter o básico. Antes de ter essas coisas, teria que ter ponto de ônibus, teria que ter regularidade. E uma questão importante que colocaram foi, e eu acho que seria excepcional, foi a questão de ter um aplicativo. Desculpa a propaganda, mas é tipo Uber, onde você, do seu celular, você conseguiria ver aonde o ônibus está. Por exemplo, eu estou na barraquinha, eu estou no sambódromo e o meu ônibus está na barraquinha. Eu já sei que ele está chegando, independente se ele está atrasado ou não, eu sei onde ele está. Porque eu acho que essa é a maior preocupação das pessoas que pegam ônibus. Chega no ponto de ônibus, será que já passou? Será que não passou? Você não sabe. Eu costumo dizer, realmente é verdade, a gente costuma, só um parênteses rapidinho, eu costumo dizer que às vezes tem os puxadores de conversa, né? Sim. Esse do ponto de ônibus é um deles. É infalível, né? Eu sou um porque não tem como. Será ônibus? Não, já passou. É igual, será que vai chover hoje? Né? Mais ou menos igual. Típico. Certo, mas aí o Uber eliminaria esse problema. O Uber não. O aplicativo. O aplicativo que você conseguiria visualizar. E a prefeitura, ela prometeu que
isso daí seria colocado a curto prazo. Já tem um estudo, já teria tudo pronto e até agora nada. Esse a curto prazo, foi dito o prazo exato? Não. Na audiência pública, onde a gente não teve acesso ao termo aditivo, colocou-se que ia ser a curto prazo. Quando realmente se renovou com a Valônia, a gente teve uma reunião da Comissão de Obras e Serviços, Sim. que foi novamente a Prefeitura e a Valônia lá, e aí colocou-se que já estava pronto para ser instalado os aplicativos. E até agora nada. No aditivo fala de 0 a 12 meses, então a gente tem 6 meses. O problema já passaram 6 meses? Já passaram 6 meses e tudo que foi prometido a gente ainda não tem nada. A única coisa que a gente tem vai ser o aumento da passagem. Então teria 6. Gente, é trágico. Tô rindo, mas é trágico. Então, já foram passados 6 meses, ainda não foi feito. Vocês não viram nada que foi dito. De um serviço que estava precário. Porém, assim, ainda tem 6 meses, mas acredita que é possível fazer tudo isso em 6 meses? Será? A gente não tem o conhecimento de como está. Eles já falaram que estavam prontos. O problema é que as pessoas, elas utilizam o serviço todos os dias. Então, cada dia que posterga, que atrasa essa implementação dessas melhorias, acarreta na vida das pessoas, de quem utiliza esse serviço para tá conseguindo e o ruim também um pouco é ficar no escuro, né? É não saber como que tá o andamento, né? É um pouco ruim. Um outro ponto que eu acho importante colocar, que foi colocado na audiência pública e também nessa reunião, é a questão de como funciona hoje os ônibus da Valônia. Só um minuto, antes que você entre nesse ponto, você pode voltar. Você falou uma coisa que eu gostaria de voltar, que é a cobertura, né, nos pontos de ônibus, que é uma coisa super importante tanto para chuva quanto para sol, né? Para chuva tá ali, ok, eu acho que acaba fazendo quando existe, acaba fazendo a função. Mas o sol, talvez o que seja mal projetado. Eu não tenho conhecimento de arquitetura para me falar a solução exata. A questão é que ela funciona só no momento. Talvez, se tivesse uma cobertura um pouco mais ondular em cima, ela conseguiria proteger. Tem alguns espaços que conseguem, mas acho que durante todo o dia, infelizmente, eu não tenho conhecimento de alguma alternativa. E também você disse que em outras situações não existem essa cobertura. Não existe a cobertura, ou a cobertura ela ainda está de concreto, enfim. Tem umas situações assim, principalmente em zona rural. E isso é de responsabilidade Isso é de responsabilidade, segundo o contrato da Valônia. Está no contrato. Está no contrato. O problema é que a responsabilidade da Valônia ela tem que ser cobrada pela prefeitura. A gente tem um contrato que ele foi renovado e eles dizem que é por falta de reclamação. Eles não utilizam uma cláusula do contrato que é o poder da prefeitura multar a Valônia quando os serviços não são bem prestados. Então a gente tem uma série de irregularidades que são apontados que basta andar de ônibus. A questão nem é reclamação, a questão é a prefeitura começar a andar de ônibus, resolver, vamos ver se realmente, mas não é pegar uma amostra um dia por semana, é pegar e andar de uma forma contínua e rotineira para você ver que os problemas eles estão postos. E como gestão pública eles teriam que ser resolvidos, mas eles não são. Então assim, essa questão. A prefeitura ela não utiliza da cláusula do contrato que ela pode multar a Valônia por não prestar os serviços. Então não fiscaliza, não multa, renova o contrato e aumenta a passagem e a gente fica aí. Então tá aí um ótimo motivo então para os cidadãos fazerem suas reclamações, né? Se realmente acha, quem usa essa empresa e realmente acha que tem que mudar alguma coisa, está vendo tem que fazer essa reclamação de forma formal, né? Formalizar. Não adianta só ficar gravando vídeo, colocar lá, não adianta só escrever, não adianta só ficar bravo, irritado com a situação. A gente tem que aprender a fazer valer nossos direitos, né? A gente tem que aprender a reclamar. O reclamar não é reclamar pro vizinho, né? Não é reclamar, a gente realmente tem que exercer a nossa cidadania, exatamente. Ok. Aonde você estava que eu te cortei? Imagina, é um ponto que é importante colocar, que é em relação a como funcionam os itinerários aqui de Itajubá. Certo. Hoje a gente tem os itinerários que eles são bairro-bairro, ou seja,
Vou usar o exemplo meu, porque a minha companheira é da Santa Rosa e eu sou do Rebordão, lados opostos ali. Então, o ônibus que vai do Rebordão a Santa Rosa, Cruzeiro Cafona. E assim, a maioria da população, se a gente for fazer uma pesquisa, acredito que mais de 80% dos usuários, eles não fazem o trajeto completo. Eles não fazem da Santa Rosa ao Rebordão, não fazem do Novo Horizonte a Santa Rosa ou do Cafona ao Cruzeiro. Eles fazem até o centro, porque eles vão trabalhar, porque eles vão fazer uma série de coisas. Exceção é quem utiliza o trajeto completo. E aí a gente tem uma questão importante, porque a passagem ela é cobrada pelo trajeto completo. Ou seja, o que hoje é R$ 3,75, eu estou pagando R$ 3,75 para utilizar do Rebordão até a Santa Rosa. Mas eu não utilizo isso, a maioria não utiliza isso. Que eu ia perguntar, a maioria então... A maioria desce no centro. E aí, a prefeitura, ela colocou uma alternativa que seria o que eles chamam, né, de um cartão para se utilizar 1 hora, ou uma ferramenta para se utilizar 1 hora. Como seria? A pessoa pegaria um ônibus do Rebordão até o centro, e aí ela teria 1 hora para andar durante todo... pegando qualquer ônibus, usando essa passagem de R$ 3,35, ou R$ 4,00 agora, né, que vai ser. É uma alternativa, eu acho que é um ponto a ser refletido. O problema que a gente tem que levar em conta é que a maioria das pessoas, elas não utilizam 2 ônibus, elas vão para o centro. Então, o que você deveria fazer no nosso pensamento... Então, não seria muito eficaz essas... Não seria. Deveria reduzir a passagem. Se você reduzir o trajeto, você tem que reduzir a passagem. E aí você vai ficar com uma forma mais justa. Porque, infelizmente, se você fizer da forma... colocando para você utilizar 1 hora, imagina só quem vai trabalhar, quem vai para a escola, para a faculdade, ainda assim vai continuar pagando. Então, o cálculo da Valônia é do bairro X até o outro bairro X que, vamos dizer, atravessa a cidade. Sim. Só que a maioria dos usuários, então, não fazem esse trajeto. A maioria, então, para no centro, então faz a metade do trajeto, basicamente. Exatamente. E aí acaba pagando um preço, um valor, a taxa inteira. Sim, com certeza. Não, então, está dizendo que não é justo. Não é justo. Assim, na visão econômica da empresa, a empresa vai achar que é justo, porque ela está ali fazendo o seu papel de empresa, que é lucrar. Mas da visão da prefeitura em relação à eficiência dos gastos, em relação ao bem-estar do cidadão, com certeza não é justo e deveria ser apontado essa questão, deveria ficar clara essa questão na cláusula do contrato, do novo contrato. Mas se você olha o adendo do contrato, não tem nada especificando. Infelizmente. Então a gente tem aí uma falha. Muito se falou, vamos fazer certo. Esse ponto era um ponto que teria que ficar claro, porque senão fica à mercê, né? Você sabe se essa tarifa, as tarifações, elas têm um período ou para se aumentar, se diminuir, se mexer nessa tarifa? No contrato? No contrato cita algumas situações que elas podem ser aumentadas, né? Como que? Você sabe aí um exemplo? Dependendo do percentual. Deixa eu pegar aqui, com licença, tá? Pode ficar à vontade. O cálculo da tarifa deverá ser revisto sempre que ocorrer modificação dos custos integrantes de sua composição com uma variação mínima de 2%, superior ao percentual equivalente à margem mínima de lucro da empresa Valônia, concessionária, né? Então, essa daí seria... vamos esmiuçar isso. Então, aqui aqui tá falando que dependendo da margem de lucro que a Valônia tiver, ela, se for menor do que o esperado, eles podem aumentar ou não. Mas eu acho que essa nem é a questão, porque tem várias outras cláusulas que podem ter esse reajuste. A gente tem a questão hoje do reajuste que vai acontecer, né? Ele foi até citado na audiência pública que eles iriam segurar o valor até o dia 7 de janeiro, que foi o que eles conseguiram segurar. E aí, algumas... Qual que foi a última tarifação, será? Quando? 2017. 2017? Isso. A gente tem aí, vai ter... Foi no final de 2017, há uns 2 anos. Eu não sei exatamente a data que foi, então foi uns 2 anos e meio, por aí. Vamos colocar uma média assim. Ok. Mas, uma questão importante que a gente deve colocar, né? A gente está passando por uma questão da gasolina, que é uma situação importante para se pensar.
a crise de emprego que foi colocada pela prefeitura é, no mínimo, um paradoxo, porque se a prefeitura não consegue gerar emprego, ela está aumentando a passagem por não conseguir gerar emprego, é meio estranho, né? Você não está conseguindo ver nexo? No mínimo, eu não entendi. Você não entendeu a... E uma questão que eu acho que é importante, que pouca gente fala, é a questão dos colaboradores da Valone, os motoristas e os cobradores. A gente tem, né, alguns casos de pessoas que realmente talvez não tenham perfil para trabalhar com esse público, mas no geral, eles são trabalhadores como nós. Eles estão ali fazendo o seu ganha-pão, tudo. E o que muita gente não fala é que é um serviço sucateado. É um emprego precário, onde você não tem um plano de carreira, você não tem... a empresa não te dá uma alternativa de como crescer naquela empresa, não tem esse plano de carreira. Há muitos e muitos tempos não tem reajuste, salários mínimos, então assim, o reajuste é baseado no salário do reajuste nacional. Esse ano foi de apenas R$10, então vai ser esse o reajuste dos cobradores que entraram agora. E o principal, a gente vai aumentar a passagem e não vai ter nenhum reajuste para os cobradores, para os motoristas que não tem hora extra, que fazem uma carga de horário complicada, né? Porque você trabalha todos os dias, né? Uhum. Dependendo da sua folga ali, mas... Enfim, então é uma situação que a gente não coloca muitas vezes, mas que é importante a gente refletir sobre, que é o trabalho dessas pessoas. Se eles tivessem mais benefícios, se eles fossem melhor valorizados, talvez o serviço seria melhor. Então, poderia se pensar também nessas situações. Aí, como é uma empresa, é difícil a gente dar alternativas, por causa que a política da empresa é essa. Mas é uma questão que a prefeitura poderia pensar e alguma alternativa para propor para a Valônia, de algum benefício, de alguma situação de melhoria para os seus funcionários. Para os seus funcionários e, consequentemente, eles iriam entregar um serviço melhor. Isso é fato, gente. Né? Eu acho que o funcionário que está... a maioria, né? O funcionário que está bem, né, dentro de uma empresa, satisfeito com o seu salário, né, achando justo, com as suas condições, satisfeito com os seus benefícios no geral, com uma boa qualidade ali, é claro que a gente oferece um melhor serviço, né? Isso é óbvio, né? Agora, quando a gente quando isso não está balanceado, com certeza não é também o correto, mas a gente entende, né? Você está vindo, conta, a gente somos pessoa falando para pessoa, né? Então, assim, a gente tem conta para pagar, tem um monte de coisa, coisa pipocando, e você chega no seu trabalho, você não é reconhecido, vamos dizer assim. Né? Então, realmente, aí acaba virando uma bola de neve, né? Então. Fica aquele ciclo vicioso, né? Sim. Não sei quem que não dá certo, que não dá certo aqui, que não dá certo aqui, por causa disso, disso e disso. Sim, bom, infelizmente. Infelizmente. A gente tem também, que eu acho que é importante colocar, a questão da zona rural. Minha família é lá do Ano Bom, né? Também, eles moram lá hoje. E a zona rural é uma questão complicada, porque no contrato, quando foi feito em 2004, não estava especificando nada de zona rural. Estava colocando apenas que a Valônia iria fazer o serviço em zona urbana. E aí, durante... 2004? 2004, quando foi assinado o primeiro contrato, que agora foi renovado para mais 15 anos. E daí, né, de 2004 para cá, a gente... teve o crescimento dos bairros rurais e aí, consequentemente, houve ajustes e a Valônia vai para esses espaços. A questão, três questões importantes. A primeira é em relação a pontos de ônibus. Os pontos de ônibus lá, nas zonas rurais, pelo menos na zona rural que eu tenho conhecimento, que é a parte do Ano Bom, Juru, Nossa Senhora Auxiliadora, são pontos de ônibus precários, muitas vezes não tem a cobertura, né, no meio da rodovia. Outra questão é em relação a horários de ônibus e também os próprios ônibus físicos. Hoje a gente tem uma frota nova de ônibus que ela vai para o Reborgião, vai para o Novo Horizonte, vai para o Jardim das Colinas. Mas para as zonas rurais elas não vão. Não vão? Eu achei que abrangesse tudo. E aí eu não entendo essa especificação de por que das zonas rurais não vão. Você pega, por exemplo, o ônibus do horário de pico, às 18 horas, que vai pro Ano Bom, vai lotado. Então vai lotado. E aí tem demanda. Tem demanda. E uma questão pior é que se estraga um ônibus na zona rural, que acontece muito, o pessoal do Ano Bom, que se estiver ouvindo sabe... Fica aí, horas e horas sem ônibus. Então, se você tem algum compromisso, e aí muitas vezes não pega celular, como é que você vai chamar motoboy?
É uma situação muito complicada. Um outro agravante importante, linhas rurais e linha Cruzeiro Santa Rosa, não tem cobrador. Aí você pega, a questão volta na questão dos colaboradores. O motorista, ele tem que dirigir, ele não pode errar ali, ele tem que ser cobrador, ele tem que olhar para ver quem está descendo. Você sobrecarrega uma pessoa para tentar reduzir custos, né, da sua empresa e você atrapalha todo um serviço. Eu conversando com infelizmente põe em risco a vida das pessoas. Com certeza, porque a pessoa não consegue estar 100% focada, ela tem que cobrar passagem, ela tem que ver se a pessoa está passando o cartão correto, ela tem que ver quem está descendo, ela tem que ver se ninguém está subindo. No horário de pico isso daí é absurdo. Eu não sabia disso. Olha isso, eu não sabia que não verdade. Tinha. Pra mim era obrigatório ter um cobrador em todos. Não, porque eles têm um dispositivo lá que eles conseguem apertar o botão para girar a roleta. O problema é que o pessoal que paga em dinheiro, você tem que ficar contando moeda. Não, isso que eu ia falar, isso tem que contar, que aí vai perdendo tempo, vai atrasando todo mundo, porque daí o motorista tem que fazer tudo antes de começar a dirigir, não consegue uma praticidade. Isso. E por último, em relação à zona rural, é em relação ao diferencial da passagem, né? Se eu não me engano, vai para 4,50, era 4,20, vai para 4,50 a passagem da zona rural e eles cobram mais caro essa passagem. Então a gente tem um serviço totalmente precarizado, por ônibus ruins, por um motorista sobrecarregado e uma passagem mais alta. A prefeitura ela poderia colocar no aditivo a questão da passagem ser igualitária, enfim, colocar esse ponto. Mas eles só colocaram no aditivo do contrato que a passagem vai ser feita sob decreto. E foi o que foi feito, né? O prefeito ele decretou que a passagem ia ser 4,50. Então, e pronto. Eles não especificaram o que seria, eles colocaram sob decreto. E o decreto do prefeito foi que a zona rural vai pagar mais caro nos ônibus. Infelizmente. Olha o meu olhinho piscando. Eu fiquei assim meio chocada. Não sabia. Tem coisas que a gente, dentro da cidade da gente, que a gente ainda desconhece, né? Eu realmente não sabia. Infelizmente. E como que tá? Você falou que os pontos de ônibus daqui que a gente vê dentro da cidade é uma situação, um pouquinho mais afastado, como é no seu bairro, é outra situação, e a situação dos pontos de ônibus na zona rural? Então, na zona rural a gente tem ainda aquele ponto de ônibus que é a cobertura de concreto, né? Que aí é uma das piores, porque ela não cobre da chuva, ela só cobre num determinado momento um quadrado. Então, dependendo do sol, você vai um pouquinho pro quadrado, mas quando o ponto da minha avó lá dando bom é um ponto que vai mais gente, então sempre o maiorzinho, a gente não consegue ficar tudo na sombra, digamos assim, ou no sol. Então, são pontos precários e muitos não têm cobertura, no meio da rodovia. Inclusive, teve uma vez que eu desci num ponto diferente lá, e aí não tinha nem marcação de ponto. Eu fiquei sabendo porque eu tinha uma... gente, isso tem muito. Realmente, a gente vê muitos pontos que a gente não sabe. Eu sempre me perguntei isso. A gente não sabe se é ponto. Vocês também devem ter visto. Alguns têm sim a plaquinha de ônibus e tal, quando não tem essa marquise, quando você tem a placa de ônibus. Ou quando tem os dois, você sabe que ali é um ponto. Mas tem uns pontos que não é, porque a gente não sabe se é ponto. As pessoas falam de boca a boca, fica ali que é ponto. Não tem uma Dona Maria que fala isso, seu Zé? Fica ali que é ponto. Você fala, ponto aonde? Aqui? Não, ali? Não, tá aí bom. Você fica apavorado, porque aí o ônibus vem e fala, e agora? E agora vai parar? Não vai? A gente fica meio assim. É verdade. E eu fiquei curiosa. E agora? Quem que estipula que é ponto, não é ponto? E se é ponto, por que não tem ali uma sinalização, será? Foi colocado... assim, não são muitos os casos em relação à sinalização, mas na zona rural eu já vivenciei. Eu não, agora, de cabeça, eu não sei se colocaram um ponto lá ou não. Mas quem define se é ponto ou não é ponto, pelo contrato, seria a prefeitura junto com a Valônia. Seria ambos os casos. Ou a Valônia via necessidade de falar a prefeitura, ou a prefeitura via necessidade de falar a Valônia. Mas... durante o contrato, que passou de 15 anos, muitas vezes foi gente pedindo, coloca um ponto aqui, e aí foram colocando esses pontos. Então, ficou um negócio meio... E às vezes alguns só fica de boca e não formaliza a situação. E aí o motorista que conhece vai lá e para. Tem um motorista também que já sabe que as pessoas esperam ali e para. Agora, pelo que a prefeitura falou, tá mais correto nessa questão de criar esses pontos, criar essas rotas. Mas hoje mas tem esse problema. Eu não coloquei, Drica, em relação à questão do acesso ao parque municipal.
Que é uma questão importante, porque assim... Você quer falar sobre isso? É bem rápido. Não, pode falar tranquilo, porque a gente é uma coisa que a gente não tinha comentado. Porém, eu acho muito, muito válido falar sobre isso, porque eu acho que é um assunto que sempre... a gente sempre está ouvindo isso, né? O parque é muito longe, o parque é muito longe e tudo mais. E o porquê? A gente sempre vê ali do centro pro parque. Isso. Né? Não tem essa jornada que atravessa a cidade como tem o Santa Rosa, Novo Horizonte, né? Não tem isso. E aí tá aí uma coisa assim, quem mora, por exemplo, no Reborjão, como é o caso do Hernani, tem que pegar 2 conduções, é isso? Então, para chegar no parque. A gente tem Deixa eu só ler aqui um pouquinho, a gente já entra nisso, tá? Gente, se vocês quiserem colocar alguma vivência aqui, alguma sugestão, podem ficar à vontade, tá? O Adilson me pedindo aqui, eu vou atender o nosso repórter também daqui da TV Itajubá, pedindo para dizer a vocês, para informar que ele vai estar hoje, gente, à tarde, fazendo uma reportagem sobre as águas das chuvas, aonde? No Açude, no bairro Açude. Nossa, foi feia a coisa, foi feio, gente. Parecia uma enchente mesmo, né? Ali, por conta das chuvas, um dos bairros que foram atingidos foi o bairro Açude. Então, hoje ele vai estar fazendo essa reportagem, cobrindo esse tema aí. Muito, muito legal, viu, Adilson? O Adriano Juan, que é aquele professor lindo de Libras, nossa, ele arrasa, eu sou apaixonada também. Um trabalho maravilhoso, impecável, muito profissional. Falando lindos, parabéns, excelente programação. A Liz, que mandou aqui para você, quando a gente estava perguntando quem que tinha falado lá acho que na câmera, acho que ela colocou aqui o André. André. Mesmo, confirmando. E... a Edith colocando assim, é cleaner mesmo, que você não me corrigiu, eu vou falar cleaner. Edith Cleaner colocou assim, ó, parabéns pela criação do grupo, Reclame Valônia. Moro no bairro Juru, aí ó, que a gente tá falando, né, da zona rural. Não uso ônibus, porém presencio várias dificuldades dos moradores e alunos que usam. Vou divulgar nos grupos dos bairros para as reclamações e sugestões. Muito legal, muito gente. Obrigado, viu? Quem tiver... Isso é cidadania, isso é ser cidadão. Eu acho muito bacana a gente conseguir olhar a situação do outro, por mais que não seja a nossa situação. Isso é lindo, gente. Parabéns. Parabéns, isso mesmo. E aí, quem estiver assistindo também, vamos divulgar aí. E depois a gente vai passar aqui embaixo aqui no rodapé, a gente vai colocar o link também do programa, do grupo. Do grupo, para tá? quem quiser entrar. Para quem quiser entrar. E também pode me chamar e tudo mais aqui. Bom, por enquanto é isso aí. Vamos lá então, vamos falar então sobre o transporte para o parque. Sim, então, a gente tem a situação lá no Reborjão, né, que a gente tem uma linha que é Reborjão Cruzeiro. Certo. Hoje. Porém, essa linha, ela funciona de segunda a sexta, até 19 horas, eu acho, e no sábado até 1 hora, ou 2 horas da tarde, 14 horas. E a gente tem 2 pontos importantes. Primeiro é que em relação aos alunos da Unifei que moram no bairro, para vir embora é um caos. A aula acaba mais tarde e não tem nenhum ônibus, e aí você tem que vir da Unifei até o centro a pé, que muitas vezes pode ser perigoso. Esse é Então não tem ônibus no horário de que acaba a aula da faculdade? Isso, não passa nenhum ônibus lá, então tem descrição. E em relação ao parque, é uma situação complexa, porque assim, hoje a gente tem uma cultura que é feita aqui na cidade, que ela é mais voltada para o parque. Então, a maioria das ações culturais da cidade acontece lá no parque. Sim. Que é um momento de lazer, isso é um fato, né? Sim. E aí, a gente, nos finais de semana, que você pega que a maioria da população ela trabalha de segunda a sexta, muitas vezes no sábado de manhã, Sim. ela só tem o sábado à tarde e o domingo para fazer o lazer com a família. Esse seria o dia de lazer, de você aproveitar. E nesses dias não tem ônibus para o parque, então a gente não consegue ter o acesso de ir da classe trabalhadora e ir para o parque para ter algum lazer. Não tem, e a gente tem hoje, infelizmente, um parque mais elitizado, sem... e um dos motivos os demais e um dos motivos, eu acho que um dos principais motivos é a falta de acesso. Uhum. Porque você pega, por exemplo, uma condição que a pessoa vai pegar um ônibus do Reborgion,
para descer no centro e pegar um outro ônibus para ir pro parque, que tem a linha Cruzeiro Cafona, vamos colocar uma situação simples de um pai, uma mãe e 2 filhos, que pagam passagem todos. Certo. Uma passagem de R$4. Então é R$16 para ir até o centro, R$32 para ir até o parque, para voltar você paga R$64 de passagem. Qual parque vai? Não dá. Então, É uma viagem, né? Isso, uma família de quantos membros? De um casal e 2 filhos. E 2 filhos, que é basicamente o que a gente tem, né? Mais ou menos. Paga só de transporte, então você vai pagar R$62. R$64 com o reajuste da passagem. É fora da nossa realidade. Pra você não utilizar nenhum serviço do parque, pra você ir lá e isso lado. Só o transporte. Só o transporte. Né? Então, assim, já é fora da realidade, da nossa realidade econômica aqui dentro da cidade. E aí você pega, por exemplo, quem tem criança pequena como eu, descer no centro, ir com uma criança pequena a pé, voltar a pé, e assim, Eu confesso que com meu filho de 9 anos, que tem umas pernocas gigantes, da Boa Vista até no parque, muitas vezes eu não vou por conta disso, se eu falar. Eu não vou. Às vezes tem dia que você tá mais cansado, tem dia que... Aquele sol que nosso verão a gente dispensa o comentário, né? Aquele sol e você fala, não, eu vou ficar por aqui, mais pertinho, aqui no lugar mais acessível realmente. Então a gente acha que deveria, pelo menos quando tiver Seria uma ótima ideia. Então vamos resumir a nossa ideia então aqui pro parque, nossa sugestão. Que tivesse mais linhas, pelo menos em horários de lazer, no horário, vai ter um evento no parque, vai ter um filme que tá passando bastante, coloca um ônibus. Ainda tem lá o cinema, né? Tem vários. Tem vários teatros. Então colocar mais linhas para o parque a gente acha importante. Pelo menos no final de semana, vamos começando por aí, por exemplo. Isso. Eu acho que a gente pode até entrar nas alternativas, né? A gente reclamou bastante. Colocamos bastante pontos. Mas reclamou porque tinha, né? A reclamação. Sim, mas é importante também ser propositivo, né? Você não só ficar e não dar algumas alternativas. E é esse o intuito do grupo, né? Eu acho que assim, a gente tem que aprender, não tem nada partidário, né? A gente tem que aprender a separar as coisas, realmente, né? Eu acho que esse grupo eu vejo muito positivo. Eu acredito que a nossa prefeitura de Itajubá também tem que ter esses olhos e acredito que a Valônia também tem que ter esses olhos, porque eu acho que esse grupo é uma ferramenta a mais para ambos os lados, né? Então eu acredito, é positivo. Então às vezes a gente fala, não, mas tá só reclamando, a gente tá reclamando. Se tá reclamando, gente, é porque realmente tem a reclamação. E eu acredito, pelo que eu vi aqui, por coisas que eu já vivi, que eu contei aqui, por coisas que a gente vê na internet, a gente vê que todas as reclamações aqui são muito pertinentes, né? E olha que nem são todas, né? Escolhemos que a gente não teria esse tempo. Escolhemos aqui algumas, de repente, vamos dizer, mais relevantes e estamos conversando sobre isso. Então, acredito que esse grupo é muito, muito positivo. Vou aproveitar e parabenizar novamente. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. Mas aí vamos às nossas alternativas, as sugestões. Pode mandar aí também vocês, né? Qual que seria uma sugestão boa para essas nossas reclamações, nossos problemas? 2 pontos que eu acho que seria importante seriam, primeiro, em relação voltando à passagem, né? Se nós tivéssemos ônibus, Itajubá, bairro Centro, Rebordão Centro, Santa Rosa Centro, e reduzisse o valor da passagem, porque você iria pagar aquilo que você consumisse realmente, a gente já teria um grande ganho, a gente teria mais ônibus, a gente teria talvez mais horários e com um valor menor, não ia ficar o tempo ocioso que o gerente da Valônia comentou na reunião da comissão de obras, que fica muito tempo ocioso, com muitos bancos vazios. Se você tivesse esse estudo e fizesse um ônibus centro reduzindo a passagem, com certeza seria mais benéfico e mais efetivo para todos. É uma alternativa que a gente pensa que seria interessante. E uma outra alternativa é que a gente vê muitos pessoal falar assim, mas se tá ruim, vai a pé, vai de bicicleta, vê outros meios. Não tá gostando do serviço, não usa. Não é bem assim também, né? Assim. Porque muitas vezes não é uma opção não usar, né? Exatamente.
muita gente tem limitações, né? Sim. Físicas, de não conseguir ir a pé ou não conseguir. E também você tem toda a questão que você trabalha o dia todo, cansado, né? Vai subir o Morro do Reborjão, lá Sim. perto de onde eu moro, é mais complicado. Mas aí a gente presta atenção também, né? Que a maioria de quem fala essas frases, né? Também, às vezes não é de maldade, né? Mas é porque é pela falta realmente de... A pessoa mora ali de consciência, talvez. Porque a pessoa mora em algum lugar, ela mora no centro, ela mora em alguns bairros mais próximos ao centro, ou próximo do trabalho. Então ela pensa, poxa, vai a pé, né? Eu vou a pé, não é? Vai de bicicleta, vai a pé. Mas muitas vezes não é a realidade de outras pessoas, né? E aí, a alternativa de bicicleta seria uma alternativa até interessante se nós tivéssemos hoje um plano municipal de mobilidade, onde tivesse vias seguras, onde tivesse uma consciência. Aí você tem que ter um plano municipal mesmo, você tem que ter um estudo. Mas muitas pessoas vão falar, já tem uma ciclovia. Uma ciclovia que. Então, mas é uma ciclovia que fica mais no centro. Quem utiliza ônibus não mora no centro, a maioria. Essa ciclovia não vai aos bairros. Ela não vai aos bairros. Se eu não me engano, tinha uma ciclovia que ia até o SEAS. Eu não ando de bicicleta. Mas tinha uma ciclovia que ia até o SEAS. E aí você pega lá Reborjão, Vila Pódio, Santa Luzia. Todos os outros bairros não tem ciclovia. A gente tem uma insegurança, a gente não tem vias. Você pega locais que você faz caminhada, você anda e não tem passeios. Você pega aquela rua principal da Vila Pódio ali, tem uma parte que você anda ali na rua. Na rua. Então, assim, como que você vai criar alternativas? Porque aí você teria alternativas, né? Você conseguiria meio que desafogar o trânsito, até se você tivesse uma mobilidade, porque não seria todo mundo que usa carro. Enfim, é um projeto para você pensar em ecossistema, em economia, em saúde das pessoas. E é um projeto que deveria ser pensado pela Comissão de Obras, pela Prefeitura, por várias pessoas, para a gente ter uma mobilidade urbana, segura, pública e gratuita, por que não? Por que não? Você acha possível ter, de repente? É possível ter um transporte gratuito? A gente começou alguns estudos, tem algumas alternativas. Vocês pensaram nisso? Estão estudando nisso? Não, ainda não. A gente começou alguns estudos, a gente pensa, né, seria o mundo ideal. Mas hoje, infelizmente, com a cultura da empresa que está posta aqui, a gente não vê isso possível, porque a gente vê que uma empresa que não tem... não aceita muitas melhorias, né? Visto que 15 anos passaram aí, enfim. Mas tem algumas alternativas, né? De se pensar em relação a tributos, né? Como que a gente poderia fazer pra gente... enfim, eu não consigo hoje te dar uma alternativa precisa. Tem alguns meios, mas acho que teria que ter um estudo melhor para me ver um outro dia para falar. E aí, mas está abertíssimo o programa para você vir. E eu acho que seria... de muita utilidade, muitas pessoas já ficaram interessadas. Não é se é possível, vamos colocar um ponto de interrogação, é possível um transporte gratuito? É importante que o gerente da Valônia e até o secretário, um dos secretários lá da prefeitura, falou na questão que o que mais onera a Valônia, o que faz a passagem ficar cara é a gratuidade das pessoas que têm deficiência. Foi falado isso? Foi falado, nas duas. Inclusive, assim, da Valônia, ok, que ela é empresa, ela está visando o lucro dela. O problema é a prefeitura levantar essa bandeira, que foi falado pelo secretário, eu não lembro o nome do secretário, é aquele que foi eleito vereador e depois virou secretário. Eu não lembro agora. Que ele falou que tem que levantar a bandeira, isso na reunião de comissão de obras, em relação a que aqui tem muita gratuidade. É importante falar para todos que a gratuidade é lei federal, então assim, não é uma questão que as pessoas que não... Não, e eu acho, eu não sei quem foi que falou isso, mas independente, né, minha opinião, eu acho que, além de tudo, uma fala dessa, vindo de uma autoridade, é uma baita de uma irresponsabilidade. Sim. Porque acaba, ainda mais falado dessa forma, acaba colocando o povo contra as leis, né, e as leis que são muito necessárias, né? Então, eu fiquei meio assustada aqui com essa... declaração, né? Que o que aumenta a taxa ou alguma coisa assim na Valônia é a gratuidade. Foi igual eu falei, eu acho que a Valônia está colocando isso, ela é empresa, ela está querendo visar o lucro dela, então, para ela falar isso, não é moral, mas assim, ela está no papel dela. O problema é a gestão pública tentar querer
usar isso como responsabilidade. Poderia se pensar outros meios, né? Porque igual você falou, e aí você coloca pessoas contra pessoas onde não faz sentido de inclusão. É o povo contra o povo, não. Todo mundo usa o mesmo transporte, todo mundo tá no mesmo barco, então, no caso, no mesmo ônibus. Né? Então, não é o caso de um ficar contra o outro, não. A gente, na verdade, como povo, a gente tem que se unir e saber cobrar aí das autoridades, né? Sim. Aí seria basicamente isso. Tem algumas cidades que elas trabalham com transporte público gratuito? A gente viu alguns exemplos fora do Brasil. Por que tudo é fora do Brasil? Tudo que é lindo é fora Eu não do vou lembrar o nome da cidade agora, mas é uma cidade do Nordeste. E aí a gente não conseguiu ainda terminar os estudos em relação a como eles fazem isso. Mas uma cidade do Nordeste? Do Nordeste. Mas o Nordeste me leva. Adorei. Vou fazer esse bordão Nordeste, me leva. Esse Nordeste, olha. Mas aí é uma questão bem complexa, né? Que envolve muita tributação, envolve uma cultura, envolve as pessoas que estão envolvidas, sociedade civil, empresa e gestão. E a gente não terminou esse estudo, então eu não consigo te colocar, eu nem lembro. Mas aí é uma mudança radical das coisas, né? Eu acho que ainda a gente precisa caminhar bem, a gente precisa primeiro do básico, para depois a gente conseguir avançar. Pensar nisso, né? Sim. Ótimo. Amore, será que a gente conseguiu começar a nossa conversa? Será eu acho que a gente conseguiu? Eu acho que conseguimos colocar para as pessoas refletirem. Acho que é o mais importante desse espaço que você dá para mim, você dá para todo mundo, é fazer as pessoas conversarem sobre assuntos que são importantes e que impactam diretamente na vida delas. E principalmente conversar e arrumar as soluções. Viu, gente? Porque eu acho que o que mais fica aqui hoje a gente fica o recado hoje é que a gente tem que aprender a se unir, se mobilizar, né? E fazer as coisas da forma correta, como é a criação do grupo Reclame Valônia. Reclame Valônia, que vai formalizar todas as reclamações que tiverem, né? E enviar para a Valônia, fazendo um serviço voluntário. Fazendo um serviço voluntário em prol da sociedade, de utilidade pública. Né? E eu acho muito bacana, eu quero parabenizar todos os criadores, idealizadores do grupo, porque são coisas que realmente tem que acontecer em Itajubá, porque às vezes está na nossa mão, a gente só reclama, a gente só fala e realmente fica difícil de fazer, né? Então eu gosto muito de ver essas pessoas que têm esse tipo de iniciativa, levantar essa bandeira e falar, não, eu vou fazer. E aí, a gente que não pode encabeçar, por que não ajudar como qual que é o nome da minha Edith? Boa! Como a Edith colocou aqui, falando que vai compartilhar na página dos alunos, na página dela. Olha que bacana. Eu peço para que vocês compartilhem também, porque é um serviço de utilidade pública, é um serviço necessário, né? Eu acho que todo mundo, quem usa e quem não usa o transporte, sempre está comentando sobre o transporte da cidade, até porque é o único, né? Então, eu acho que é de utilidade. Então, vamos exercer a nossa cidadania, né? Os nossos direitos e também os nossos deveres, né? Sim. Não vamos sentar em cima do nosso rabinho, olhar para o lado e falar, isso não é comigo, né? Em nenhuma situação aqui dentro da nossa cidade, fora dela. Certo? Meu amor, eu quero agradecer muito por aceitar o convite de estar aqui. Tá aberto o programa Itajubá Entrevistas, tá aberto o TV Itajubá para que vocês possam sempre poder vir aqui e divulgar para a população o que é de importância da cidade. Muito obrigado, nós que agradecemos o espaço de divulgação e estamos aí. Meus amores, eu vou deixando um beijo pra vocês. Eu tô achando que eu tô esquecendo alguma coisa hoje. Eu não sei o que acho que é. Sabe que eu vou... Gente, eu vou contratar o Hernani. A TV Itajubá tem que contratar. Já me lembrou de umas 3 coisas. É do estúdio Ultravioleta, meus amores. Pra vocês que vão... que querem ficar diva, né? As meninas aí que querem divar. Não só no final do ano, na formatura.
musculatura, não sei o quê. No dia a dia, a gente também tem que estar bonito, a gente quer estar bonito. Então, o Salão Estúdio Ultravioleta tá aí pra isso, com preço e qualidade, tá? É o Salão da Alzira, com o telefone 991266737, 991266737, você vai falar com a Alzira e agendar o seu horário. Você pode mandar um WhatsApp também para saber quais promoções, porque tem promoção. E os homens também tem promoção, tá? Tem corte de cabelo nos cachinhos de Hernani, certo, meus amores? Meu querido, eu tô esquecendo de mais coisas, eu não sei o que é, mas eu tenho que terminar o programa. Vamos lá terminar esse programa. Mas o papo tá tão bom, não é mesmo? Mas o Hernani vai voltar. Sim, voltarei. Né? Aceitei o pedido da Edith, vou entrar em contato com o pessoal da Gardenia para também estar aqui, que eu acho que é uma ótima pauta pra gente poder conversar, né? Sim, com certeza. Então a gente vai entrar em contato e logo, quem sabe, a gente não consegue trazer alguém aqui da Gardenia para falar com a gente, né? Sim. Sobre os serviços prestados para Itajubá. Amanhã nós temos o gerente da Valônia aqui. Não, nós vamos lá. Amanhã a gente tem o gerente da Valônia também, o senhor Rômulo, que também vai falar um pouco sobre a Valônia, acho que vai falar um pouco sobre a visão na Valônia, né? Então, convido vocês também para assistir. Deixe um beijo bem gostoso para todo mundo. Amanhã espero todo mundo também. Amanhã e o resto da semana. Certo? Mais uma vez, muito obrigada, viu, Hernani? Obrigado a você. Obrigada a todos aí. E você já sabe que vai ter que voltar, né? Sim. Então tá bom. Muito obrigada pela audiência. Compartilhem aí, gente, para que a gente possa sempre crescer e chegar aos ouvidos de quem mais precisa. Tá bem? Um abraço e até amanhã.